Noite, meu nome é Matheus Falivene, sou professor de Direito Penal de vocês e hoje nós vamos conversar sobre o crime de extorsão mediante sequestro, previsto no artigo 159 do Código Penal. Conteúdo da aula de hoje: primeiro, considerações iniciais, depois, sujeitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo, consumação e tentativa, formas qualificadas, delação e extorsão mediante sequestro e, por fim, diferença entre extorsão mediante sequestro e o sequestro relâmpago, que é um tipo de extorsão, que a gente viu na aula passada. O artigo 159 diz assim: sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Pena: reclusão de 8 a 15 anos. Para primeiro, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, pena: reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo segundo, se do resultado resulta lesão corporal, natureza grave, reclusão de 16 a 24 anos. Se resulta a morte, reclusão de 24 a 30 anos. Parágrafo quarto, se o crime é cometido em concurso, concorrente que denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Primeiro, considerações iniciais. Trata-se de um crime previsto na norma do artigo 159 do Código Penal e é uma modalidade de extorsão qualificada, porém pelo sequestro, que é a privação da liberdade da vítima para o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Então, um tipo de extorsão qualificada pela privação da liberdade. É que o indivíduo comete a extorsão por meio da privação da liberdade da vítima. Trata-se, portanto, de um crime complexo, que são tutelados vários bens jurídicos: liberdade de locomoção, integridade física e patrimônio. Então, é um crime plurissubjetivo, como a gente já falou quando falou também do roubo, da extorsão, etc. Bom, sujeitos do crime. Um crime comum, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. De igual modo, o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, mas necessariamente deve ser uma pessoa. Tá? Ou seja, se houver o sequestro de um animal, sequestro aqui entre aspas, não se caracteriza o crime de extorsão mediante sequestro, mas sim um simples crime de extorsão. Então, se eu sequestro um animalzinho e peço um resgate por ele, isso vai ser extorsão, e não extorsão mediante sequestro, porque aqui o objeto é a pessoa. Tá? Então é importante isso. E o sujeito passivo é tanto a pessoa que teve a sua liberdade de locomoção tolhida, como aquela que sofreu lesão patrimonial e, secundariamente, o Estado, que é sujeito passivo de todos os crimes. Bom, tipo objetivo. O núcleo do tipo é sequestrar. O verbo núcleo do tipo é sequestrar, o que significa privar a liberdade da vítima, a liberdade de alguém, por tempo juridicamente relevante. Então, sequestrar é a privação da liberdade de alguém por tempo juridicamente relevante. E muito embora o tipo penal faça alusão a qualquer vantagem, prevalece o entendimento doutrinário no sentido de que a vantagem deve ser econômica, haja vista que se trata de um crime contra o patrimônio. Tá? Se a vantagem for de outra natureza, pode caracterizar o sequestro comum, previsto no artigo 148, e não extorsão mediante sequestro, porque a vantagem tem que ser econômica, ela tem que ter algum tipo de apreciação econômica. Tá? Além disso, a jurisprudência diz que a vantagem, além de econômica, seja indevida. Apesar do legislador ter se omitido com relação a isso, a jurisprudência no sentido de que a vantagem econômica deve ser indevida. Isso porque, se for devida, pode ter exercício arbitrário em concurso com o crime de sequestro. Tá? Bom, o tipo subjetivo. Além do dolo, que é a vontade livre e consciente de sequestrar a vítima, existe o elemento subjetivo do tipo, dolo específico, vale dizer, o sujeito ativo deve ter a intenção de obter para si ou para outrem e devida vantagem econômica como condição ou preço do resgate. Então, tem que ser uma devida vantagem econômica como uma condição para libertar a vítima ou como um preço de resgate da vítima. Tá? Depois, consumação tentativa. O crime se consuma com a privação da liberdade da vítima, ou seja, no momento em que há a captura da vítima, sendo o pagamento do resgate, que é a obtenção da devida vantagem econômica, um mero exaurimento.
tratando-se, portanto, de um crime formal. Então, a extorsão mediante sequestro é um crime formal, não é um crime material. Então, ele se consuma no momento em que a vítima tem sua liberdade privada e o pagamento do resgate ele configura apenas um exaurimento. Ainda, trata-se de crime permanente, visto que enquanto a vítima é privada de sua liberdade, enquanto ela permanecer privada da sua liberdade, a infração se consuma a cada instante, motivo pelo qual é admitida a prisão em flagrante a qualquer tempo. Então, o crime permanente é aquele que a execução se protrai, se prolonga no tempo. E o sequestro, a extorsão mediante sequestro, são os grandes exemplos disso, porque a execução da extorsão mediante sequestro se protrai no tempo enquanto a vítima está em cativeiro. E a tentativa é admissível, desde que o agente já tenha iniciado o ato executório, mas não consiga consumar por circunstâncias alheias à sua vontade. Depois do parágrafo primeiro, a gente tem no parágrafo primeiro, segundo, terceiro, a gente tem as formas qualificadas. No parágrafo primeiro, a gente tem uma pena de 12 a 20 anos, se o sequestro dura mais que 24 horas. E a doutrina entende isso porque esse prazo maior que 24 horas causa um dano maior, um sofrimento maior à vítima e seus familiares. Então, primeiro, o sequestro que dura mais de 24 horas. Então, passou de 24 horas, com 24 horas e 1 minuto, já aumenta, já tem essa qualificadora, tem uma pena bem maior. Depois, também qualifica o crime. Se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos. E aqui protege-se aquele que, por sua idade, tenha reduzida capacidade de resistir ou suportar a privação. Para a configuração dessa qualificadora, é necessário que seja juntada a certidão de nascimento ou outro documento idôneo para a comprovação da idade. Também qualifica-se o crime cometido por bando ou quadrilha, que agora chama associação criminosa. Quer dizer, para a incidência dessa qualificadora é preciso que exista efetivamente a formação de uma associação criminosa, que é a associação de 3 ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes, nos termos do artigo 288 do Código Penal. Dessa forma, você tem que ter uma associação estável, e ela deve ser constituída com o fim de cometer crimes. Um número indeterminado de crimes. Por quê? Caso a associação seja eventual, só para cometer aquele crime, você vai ter concurso de pessoas e a qualificadora fica afastada. Isso é importante. Se for uma quadrilha que comete vários sequestros, vai incidir a qualificadora. Se for um grupo de pessoas que se reuniu para cometer apenas aquele sequestro, não vai incidir a qualificadora. Isso é muito importante. Depois, além disso, os termos do parágrafo 2º, a pena de 16 a 24 anos, se o fato resulta lesão corporal grave. E por fim, nos termos do parágrafo 3º, a pena de 24 a 30 anos, se resulta a morte. E essas são formas qualificadas pelo resultado que podem eventualmente ser pré-ter-dolosas. Não necessariamente pré-ter-dolosas, mas podem também ser pré-ter-dolosas, dependendo do caso. Então, são duas formas qualificadas pelo resultado que podem ser pré-ter-dolosas. Falou que podem ser pré-ter-dolosas. Depois a gente tem a questão da delação na extorsão mediante sequestro. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que denuncia a autoridade facilitando a libertação da vítima terá sua pena diminuída de 1/3 a 2/3 nos termos do parágrafo 4º. Portanto, isso se trata de uma causa especial de diminuição de pena, sendo que para o critério para essa diminuição é a colaboração para a soltura da vítima. Então, se o indivíduo colabora para a soltura da vítima, a pena dele será diminuída. E por fim, a gente tem a diferença entre sequestro relâmpago e extorsão mediante sequestro. Sequestro relâmpago, que é uma espécie de extorsão cometida mediante a restrição da liberdade da vítima e não privação necessária para a obtenção indevida da vantagem econômica. Isso é o sequestro relâmpago. Isso não se confunde com a restrição da liberdade da vítima, que pode ser meio executório por crime de roubo, quando realizada pelo tempo necessário para a abordagem da vítima. É o que a gente falou no crime de roubo. Por sua vez, você tem que distinguir a extorsão mediante sequestro, a qual se caracteriza pela privação total da liberdade de locomoção da vítima, a qual é capturada pelo agente, com o fim de obter para si ou para outro qualquer vantagem econômica. Então a distinção é o quê? No sequestro relâmpago, você tem, como eu falei, que você tem apenas uma restrição da liberdade da vítima. Você não tem uma privação total. Na extorsão mediante sequestro, você já tem uma privação total. Então, o nível, a questão que diferencia uma da outra é o nível de privação da liberdade, certo? Bom, agradeço por vocês terem assistido essa aula, espero vocês nas próximas aulas. Muito obrigado e até mais.